Olá, como vocês estão? Egrégora da Aldeia Mística, desejo que vocês estejam bem. Vamos respirar fundo, vamos fazer a nossa conexão com a espiritualidade. Vamos nos permitir sentir o nosso corpo, respirações profundas. Pedir licença aos nossos anjos da guarda, nossos guias, mentores. Vamos acessar a nossa fonte criadora de tudo que há. Vamos fazer uma leitura intuitiva. Vamos deixar a espiritualidade conversar conosco. Qual o recado que a espiritualidade tem para essa egrégora? O que nós, que fazemos parte deste grupo, precisamos ouvir? Uma informação, uma mensagem, um alerta, um conselho. Por favor, espiritualidade. Vamos lá. Se fizer sentido para você, se você chegou aqui, é porque de alguma maneira a sua energia ressoa com a dessa egrégora. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, comente o que você, se fez sentido ou não. Vamos nos ajudar mutuamente. Se fizer sentido para você, tá bom? Vamos lá? Por favor. Por favor, as viradas. Estou retirando as cartas de maneira mais uma carta. Já veio. Estou com o tarô do Osho. Veio aqui a carta 7, né? Que é a consciência. No tarô do Osho vem como a carta da consciência. O tarô tradicional é o carro. Quando nós tomamos as rédeas da nossa vida. Quando aquilo que a gente internamente deseja, a nossa essência deseja, a gente começa a fazer um trajeto de realizar no campo da matéria. Quando a gente reconhece o que a gente quer. Só que não foi tão simples chegar nesse carro, né? Você consegue achar um aspecto da sua jornada aí que você passou por isso? E que primeiro você precisou olhar para questões mal resolvidas da sua vida, padrões que você vinha se repetindo, muitas vezes sem nem saber de onde. Você se sentiu ansioso, confuso, um manancial de emoções muito tumultuadas. Porque precisou mexer nessas questões. Existe aquela questão que o caos precede a ordem, né?
para que a gente entre no processo de harmonização, a gente precisa mexer no que incomoda. E provavelmente vem aqui padrões que estavam sendo repetitivos na sua vida e que muitas das vezes você nem sabia por que estavam sendo repetitivos. Se for com relação ao trabalho, vamos exemplificar. Sempre que você estava, mesmo mudando de locais de trabalho, tinham pessoas que eram extremamente desafiadoras ali dentro. Ou você lidava, tinha dificuldades, por exemplo, de lidar com autoridade. Se não foi isso, pode ser, por exemplo, você percebe que você faz e não consegue chegar aonde você quer. É um padrão repetitivo que muitas vezes está associado ao nosso padrão familiar, aos nossos fios de lealdade invisíveis, que são inconscientes, que a gente não percebe. É quando, por exemplo, eu já venho de várias desilusões no campo afetivo, tenho muita dificuldade de confiar nas pessoas e me vejo sabotando as minhas relações. Sabe quando eu tenho tanto problema com a ferida da rejeição, que antes que alguém me rejeite, eu mesmo dou um jeito de me afastar daquela situação. Para não ser rejeitado, eu rejeito primeiro. Ou me coloco, às vezes, por exemplo, numa situação de indisponibilidade. E aí, o que vai se aproximar de você? Pessoas que também estão indisponíveis. Talvez por motivos diferentes, porque a gente atrai o que a gente vibra. E aí você precisa ter uma coragem, né, para chegar nessa sua essência. E qual foi essa coragem? A coragem de perceber conteúdos reprimidos, desses padrões, olhar para eles com um novo olhar. Olhar buscando a compreensão do porquê você chegou nesse momento, porquê você está revivendo aquilo ali, para que você possa ressignificar. Então, se eu tenho um relacionamento difícil dentro do meu ambiente familiar, eu vou parar. Eu precisei enxergar toda essa ansiedade, esse estresse que foi gerado por esse relacionamento difícil, para poder olhar para ele, que é a oportunidade que eu tenho de ressignificar. Então, a crise, o desapontamento, a frustração, é o momento que você tem de olhar para aquela situação e falar, opa, eu preciso mudar esse padrão. É simples, é fácil? Não. Tanto não é simples, tanto não é fácil, que muitas vezes você fica repetindo várias vezes, só muda o contexto e os personagens. Mas o pano de fundo é sempre o mesmo, tá? E aí, quando você olha para aquilo que está, aquela situação que estava reprimida ali, que você não estava conseguindo lidar e que estava te gerando sofrimento, né? Porque se eu reprimo, eu vou o quê? Me diminuindo. Eu me diminuo para caber ali dentro. Nem para caber, né? Eu me diminuo porque aquelas coisas tomam uma proporção tão grande que eu sofro. E ao sofrer, a minha essência ela fica encolhida. Porque eu reprimi tanto que eu encolhi. Para não sentir como eu senti muita dor nas minhas relações anteriores, eu não quero sentir dor novamente, eu tenho dificuldade até de me soltar, de gerar momentos de prazer para mim, porque eu tenho medo. Eu já começo a sofrer por antecipação. Então, eu tô gostando daquela pessoa, não, mas eu não... Ó, aí começa a vir os alertas ali, ó, os gatilhos. Não, mas pode ser que lá na frente essa pessoa vai me deixar, pode ser que lá na frente essa pessoa não vai ficar comigo. Você começa a se diminuir, começa a vir uma baixa autoestima e você já começa a sofrer por uma possibilidade de lá na frente aquilo não dar certo. E aí, em função disso, de uma coisa que você nem sabe se vai acontecer, você já não usufrui de toda
as alegrias, os prazeres que você pode ter agora. Porque reprimiu. E aí o que você precisou fazer dentro disso? Porque quando eu reprimo também, o que eu estou fazendo ao reprimir? Eu estou querendo ter controle de tudo que eu sinto. Então, o meu mental gera uma pressão muito grande dentro de mim, porque eu não quero sentir aquela dor, eu não quero nem pensar na possibilidade. Aí eu começo, a ansiedade que é gerada me exige o quê? Controle. Então, de repente, eu estou do lado de uma situação que eu estou gostando muito, mas eu não me permito demonstrar aquilo. Eu me fecho, eu me tranco ali. Por quê? Não. Se eu perder o controle aqui, eu não vou conseguir lá na frente lidar com o que vem lá na frente, que pode ser uma coisa melhor ainda. Mas você está tão reprimido, tão no sofrimento, que você se isola, né? Se isola numa tentativa de controle para acabar com esse sofrimento. E qual que é o que precisa ser feito dentro desse processo? E talvez você já tenha, se você não o fez, é provável que você esteja prestes a fazer ou já está até finalizando esse processo. É que você precisou entrar no estado de solitude, precisou se conectar com você mesmo, buscar a sua sabedoria interna, buscar enxergar você internamente, para o quê? Para trazer de volta à luz a sua consciência, o que realmente representa você. Quem é você no meio disso tudo? Entre os padrões repetitivos, a repressão dos seus sentimentos que gera sofrimento e a necessidade de controle, você precisou se resgatar, se recolher. Para o quê? Justamente para achar a sua essência. Encontrar de novo a sua essência. E se você não fez esse movimento, se você não está nessa fase, você chegará rumo ao quê? A integração. É quando você consegue unir aspectos que não estavam tão integrados dentro de você. Consegue lidar melhor com as situações que chegam. Eu precisei parar aqui o vídeo porque eu senti um nó tão forte na garganta que era como se esse processo que eu entendi agora. Pode ser que alguém aí tenha muita dificuldade de verbalizar, de soltar o controle e de manifestar o que deseja, o que sente principalmente. É como se no mental tivesse muita informação, muita coisa a ser dita, ser falada. Mas vem de um processo tão grande de repressão disso que trava um controle exacerbado, exagerado. Eu preciso exercer o meu direito de ser, de trazer à luz aquilo que eu represento ao mundo, encontrar o meu espaço e me reintegrar. A fala, o chakra laríngeo, ele é o nosso poder criativo. É por onde a gente se manifesta. Verifique aí. Pode ser para uma pessoa só. Uma pessoa que está tendo muita dificuldade de verbalizar, de externalizar o seu poder criativo, a sua fala, o seu direito de existir e de se posicionar na vida. Vamos lá.
Mais alguma coisa, espiritualidade, por favor? Um conselho. Pare de lutar. A luta não é mais necessária. Ouça sua voz interior. A espiritualidade é perfeita. Quando é que você vai chegar nesse equilíbrio? Quando você cessar a luta. Você não está numa guerra. Tira a armadura. Ouça sua voz interior, interiorize-se, para que você possa manifestar o seu processo de amadurecimento, no encontro consigo mesmo. Não é uma guerra. Você não está numa guerra. Por mais que pareça, não é uma guerra. Tá bom? Vou pedir uma carta, um conselho dos acordos espirituais. Uma mensagem, né? Por favor, espiritualidade. Você tem tanta coisa para expressar para o mundo. Pare de lutar contra você mesmo. Pare de lutar contra a sua essência. Você está recebendo insights. Você está recebendo intuições. Receba, se permita. Não deixe que a sua mente ensurdeça a sua intuição. Não se permita ficar surdo pelo barulho que a sua mente gera na sua cabeça. Ok? Por favor. Vamos ver se conversa. E tudo isso que a gente falou. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. É através do seu emocional, do seu sentimento, da percepção que você traz a partir dos seus sentimentos, que muita coisa vai ser esclarecida para você. Mayra, como é que é isso? O seu corpo traz uma sabedoria ancestral. Ele tem todas as informações. Você precisa aprender a acessar se você quiser. Tudo é livre-arbítrio. Mas na medida que você começa a se conectar com esse corpo, ele é como uma bússola. Ele vai te mostrando qual caminho te faz bem, qual não te faz. O que é o momento de ouvir, de calar, de falar. O momento de recuar, o momento de avançar. O que te agrega, o que te suga. Mas você só vai perceber isso se você se permitir se conectar com o seu corpo, com os seus sentimentos. Enquanto ficar só no mental, você vai ter dificuldades. E mais importante ainda, verbalize, converse. Não significa que precisa entrar em confronto. O conflito ele é necessário. Quando mais pessoas estão envolvidas e não existe conflito nenhum, é porque alguém está pensando pelo outro. Manifeste a sua voz. O confronto que é delicado. Fale. Tem muita coisa aí precisando ser dita, ser falada. E a minha garganta está fechando agora. Se fez sentido para você, curta, compartilhe. E eu agradeço a espiritualidade e agradeço a todos vocês por esse momento. Fiquem bem.